Você pode agora parar de ser enganados, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Ensinamos da Quimbanda, todos os fundamentos da Quimbanda, o que significa cada coisa, cada elemento, você aprende tudo. Existe já 4 níveis de cursos de Quimbanda, desde o iniciante até o mais avançado, para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, ou até mesmo você pode começar estudando um e ir galgando para os próximos. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima. Para cumprir aquele karma, então ela veio para ajudar nessa pandemia. Ela veio como médica, trabalhou na medicina das ervas, criando medicamentos, e ela não se expôs como bruxa, né? Tudo que você criasse era coisa de mágica, de magia, era proibido. Ela conseguiu fazer uma grande evolução, só que o que ela não tinha percebido é que aquilo já tinha se espalhado. Não estava só na Ásia, estava seguindo toda a parte do Ocidente, do Oriente. E se vocês observarem aonde que começou o coronavírus, da onde que veio, olha, vem do mesmo lugar. E aí eles costumavam chamar de peste negra, porque sim, no tempo da escravidão, eles achavam que os negros traziam uma energia diferente, uma coisa de bruxaria, culpavam as magias. Tanto que todo bruxo e a bruxa das épocas de antigamente morriam queimados. Diz que assim a sua alma se purificaria, então eles poderiam alcançar Deus. Corpos queimavam. A bruxa que foi queimada, a Maria Mulambas, elas morrem sempre de doenças. As de hoje. Antigamente elas morriam queimadas, não eram compreendidas. Subir a vaidade sobre a cabeça. Sempre a gente traz uma essência do passado que vai nos condenar um dia. Começou-se um comércio de medicamentos, né? Quando começou o comércio de medicamentos, simplesmente as coisas tomaram rumo fora disso e ela não conseguiu conteúdo o suficiente para todos, então continuou-se a pandemia. O impacto dela é muito importante dizer que é da Maria Padilha, aquela senhora que aparece, né? E ela realmente responde à linhagem da Maria Padilha. Por isso que ela tem o direito também de se apresentar no terreiro como Maria Padilha do Forno. Muito importante esclarecer também que ela é mais para o preto, branco e cinza, né? Então se tem uma pombogira do forno usando vermelho, achando que representa o fogo, é coisa da cabeça do médium e não da pombogira. Porque as cores dela, por trabalhar nas almas, justamente são cores neutras, né? Preto, cinza e branco. É a mescla dos três que não foge de uma cor fria, uma cor neutra. De bebidas finas, taças longas, porque antigamente as champanhes se bebiam assim. Então champanhe, licor, de cigarros finos, longos. Se não achar desses, pode dar qualquer cigarro para ela, né? Com piteira. Ou também cigarrilhas, é possível que ela aceite. Gosta de rosas brancas, não de rosas vermelhas. Não serve para adoçamentos nem amarrações de amores. Serve somente para encaminhamento das almas, para trabalhos de libertação, de desobsessão, de desapego ao passado, à matéria e principalmente ao corpo. Serve para desconstituir a memória do espírito, para que ele aprenda a não se apegar àquele corpo que tinha e nem ao que aconteceu, a um perdão interno, para que possa continuar uma evolução. Na terceira encarnação, por ela ter subido a cabeça, e aí começou uma empresa farmacêutica lá atrás, dos medicamentos, ela viu que ela conseguiria tudo reduzido ali, porque todas as Marias Padilhas, que ela já veio
trazendo esse carrego, né? São muito inteligentes, todas elas trabalharam na área da medicina, principalmente na área da cura. Por isso que elas especificam muitas coisas sobre o que os remédios é bom e o que não é. Tudo que se torna em excesso acaba não sendo bom, mas é importante nós esclarecermos que, independente de qualquer medicamento que seja, ele foi tirado da natureza, foi criado em laboratório, ele foi modificado, ele foi colocado quantidades dentro de um comprimido ou de um líquido para uma injeção. Eles já existiam em faculdades, né? Então já vem bem antes Cargos de Padilha, e principalmente eles tinham, época de Paris, principalmente eles tinham problemas com os ciganos. No fundo, eles não estavam errados. O pensamento não era tão errado porque não era compreensível. Mas se eles tivessem usado isso para um bem de uma humanidade, eles teriam avançado muito, muito e muito. Porque hoje não existe ninguém com sangue, seja com um RNA, um DNA, ou algum cromossomo, alguma coisa que traga a verdadeira essência dos primeiros povos ciganos que pisaram na Terra. Não tem a oportunidade de estudar sobre outros elementos que poderiam ser contraídos, né, através daquele povo cigano. Ela veio mescla de cigano. Ela veio de um pai carnal para uma mãe cigana, então são duas matérias completamente diferentes, estado de espíritos completamente diferente. Seria ali a luz e depois a evolução. Entendermos ali o grau de evolução. A cigana estivesse muito acima, né? E essa cigana era bruxa, benzedeira, né? Com ervas e tudo, e tentou ensinar muita coisa para ele. Ele se apaixonou por ela, eles tiveram filhos, a família não aceitou, então ele foi embora de Paris, né, que vivesse com ela. Elas dizem que eles viveram felizes para sempre ali naquele cantinho, mas negativo. Eles ficavam saindo, porque a cigana não consegue ficar parada, entendeu? Não existe. Se não fosse daquela forma, que se eles não fossem viajando, não fossem conhecendo novos lugares, que ela ia terminar com ele e ia seguir a vida dela em frente. Ela foi ensinando desde o começo uma independência, tanto que a menina pegou e o pai saiu de casa quando houve a pandemia da peste negra em Paris, espalhou pela França, pela Europa toda. Aí então ele foi para cuidar dos pais, empregados, não aceitado a mulher, mas enfim, o laço familiar leva a pessoa até lá, né? Como ele tinha havido trocas de energias com essa cigana, ele não se contaminaria com a peste negra. Ele ia tranquilamente, né, para lá, e aí ajudou com todo mundo. Quando ele chegou lá, os pais já estavam mortos. Mas aí o que a história só conta é da menina. Que daí a menina pega, né, entre 15 a 17 anos, mais ou menos na época, pega e vai atrás do pai para ajudar o pai. Lá, né, começou a falar com o padre, ela sabia como todo mundo era, uma religião muito católica, que não podia a bruxaria, o uso das ervas, né? Tentou fazer da forma deles mesmo, né? O que não deu certo. Realmente a proposta dela, ela tinha dentro dela esse intrínseco de ir ajudar as pessoas. Ela descobriu que, na realidade, as pessoas não estavam sendo levadas para serem tratadas, e sim elas estavam sendo tiradas do meio da sociedade para que não houvesse mais contaminação, e estavam sendo queimadas vivas. E quando ela descobriu aquilo, ela foi ao rei de Paris, né? Existia rei. Ele foi até lá, viu que realmente estavam sendo cremados, mandou parar imediatamente, né? Só toda uma crítica pela igreja, e então montou um acampamento de Paris, com tendas e tal, para que houvesse essa recuperação, onde muitos médicos vieram ajudar, e vocês entendem o propósito da Padilha. E ela contou para o rei que a igreja estava fazendo isso, de trazer cura, mas as pessoas, elas eram muito fechadas. Existem pessoas que carregam a Padilha e vêm em kármica dela, né? Entenda que cada um tem um propósito, cada um tem uma coisa diferente para fazer. Enfiando as coisas nas cabeças das pessoas. Querem, elas bebem aquilo e acolhem e mudam. Não querem, vão ficar penando para sempre, mas não podem ter fé. São ateus, tá? Mas são ateus e não ascéticos. E tem pessoas que têm propósitos diferentes. Sabe por quê? Porque se essa Padilha colocasse, por exemplo, um umbandista dentro da medicina, interferiria na vida espiritual. E a Padilha quer que essa pessoa, nessa encarnação, só trate a carne.
só estude a carne, não veja o espírito, não pense na aura, não pensa no chakra, não pensa no karma, não, tá? Então, realmente ela quer diferente deste contexto. A Padilha mesmo veio muito ascética e muitas vezes ela não pregou nada sobre ela, e sim que ela veio a ponto de ensinar, de conduzir. Veja da onde que todo mundo tira tudo né, do elemento, entendeu? O que aconteceu com essa menina? Ela começou a tratar tudo como médica principal, porque ele acreditou nela. Ele também tinha toda uma vibração, né, na época, por uma linha kármica, por isso que ele aceitou essa condição, porque nada é tão simples assim. E ela começou todo aquele trabalho e tal, e quando a igreja descobriu, começou a levantar grande revolução, porque na época era católico, todo mundo praticamente, apesar de existir a diferença de religião, e tudo ali estava se criando. A partir do século XI começou a haver novas religiões. E aí as coisas começaram a mudar um pouco, né? Porque eram muito distintos de cada país. Mas quando misturou tudo, aí complicou tudo. E o que aconteceu? Ao invés de ele pegar ela, dar para ela a função de ajudar todo mundo, ele poderia ter pegado umas pessoas bem específicas que entendiam sobre elementos, sobre cromossomos, sobre DNA, sobre RNA, né? Milagrosamente, entendeu? Ela era a mistura de duas espécies, onde ela aguentava a irradiação daquele lugar, da onde vinha, então ela tinha cura para tudo. Vamos entender assim, por que é transmitido pelos ratos, pelos animais, bestas principalmente, pássaros, né? Por que eles que transmitem, aí o ser humano também transmite? Na verdade não é que eles transmitem. Quando nós pegamos, você pode ver que nós também transmitimos. Na realidade, qualquer corpo transmite. E aí trabalhar com ela dentro deste contexto, porque na realidade a Padilha disse que a cura estava no sangue da menina. A diferença é que por eles serem menores, então eles são mais frágeis. Acontecem que eles se acabam contaminando. E eu não sei se já contei pra vocês, mas a Mulambo fala muito dessa história, que é a história da pulga. Muito legal a história da pulga, porque a pulga ela come sangue, né, bebe, aliás, né, e aí ela até explodir, ela morre explodindo, coitadinha. Os ratos, acaba que as pulgas se movimentavam nos ratos, né, então, na realidade não é que o rato em si causa isso, mas as mini pulgas, acho que é um projeto de pulga, não sei, né? Mas existe pulgas dos ratos também, que ele transmite a doença. Ele tem muito asco, né? Cheiro, tem um escorrimento muito mais incomum do que o ser humano. Isso são formas de transmissão. Dos filmes que são criados, existe toda uma descontaminação quando a pessoa vem em outro lugar. Seja invisível aos nossos olhos, não conseguiríamos sentir se passássemos por aquilo, através de uma energia, né? Mas como é um objeto que passa e foi feito para aquilo, como um foguete, por exemplo, aí fica aquela coisa, fica confuso. Muito bacana contar a história dessa menina, né, Padilha do Forno, ou Maria Padilha do Forno, justamente para nós entendermos também um pouco sobre a peste negra e também sobre a pandemia que estamos vivendo. O que eles deveriam levar como ponto de partida é justamente as pessoas que não se contaminaram, apesar de ter contatos com todos, e fazer uma pesquisa com o sangue dessas pessoas. Uma dica que eu vou dar para de repente uma pessoa, né, que milagrosamente assiste esse vídeo e abre os olhos para alguma coisa, mas não sei exatamente como funciona, é que a Padilha fala muito de uma célula chamada CD5, uma célula rara que nem que praticamente ninguém tem, são poucas pessoas que têm. Então provavelmente essa pessoa, ela não se contaminou com isso e talvez existe algo nela que possa ser estudado, que é positivo no corpo, funcione corretamente, nada de negativo permanece. O antígeno, né? Então todo o antígeno é expulso do corpo por essa célula, dessa célula, é como se fosse uma célula mãe. E aí se você for observar as cadeias de cada coisa, aquela da aldeia da aranha, uma que é a mãe, formiga, da pulga, existe sempre, né, uma responsável a qual se mata elas, então mata todas, né. Isso então, a história dessa pombogira maravilhosa, né?
Uma coisa que é bem comum quando ela desce é que realmente o ambiente fique muito quente. A da linhagem que possa existir dentro da quimbanda, da Umbanda de Exu de Pombogira, ali ó, de Mirim, existe uma Padilha em cima de tudo aquilo para governar aquilo, mas sempre é incrível, incrível, incrível. Parece que as coisas assim tudo rodam em torno dessa mulher. É que a Padilha, ela não é um espírito, né? A Padilha, ela é uma força de muitos espíritos que ainda descem, ajudando as pessoas. Na quimbanda, tô esperando você iniciar aqui, hein? Você estudar aqui. Tem que estudar comigo, falar comigo. Se quiser, eu te dou um caminho para você entrar agora, de duas formas. Ou você entra como dizimista por no mínimo 17 meses, ou você entra como o parcelamento que eu fiz para outros filhos também, que é 12 vezes de 259. Aí você ganha a proteção da casa e todos os estudos. Aí é por um ano, você fica pagando esse valor sem poder sair. Um compromisso. Se fechar acordo comigo, você começa a estudar amanhã já.